Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje o assunto é um momento crucial, né? O julgamento do ex-presidente Bolsonaro e outros réus lá no STF. Com certeza. Especificamente o fim daquela fase importante, a das sustentações orais. Exato. E só para alinhar as datas, né? Tinha uma confusão aí sobre o dia 4 de setembro. É importante esclarecer. Dia 4 foi mais uma pausa, né? Uma pausa processual. As sustentações mesmo terminaram no dia 3. Isso. E agora a votação está marcada para começar dia 9 de setembro. Exatamente. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar destilar um pouco esses argumentos finais, né? O que as defesas disseram, o que a acusação respondeu. E também o clima político em volta disso tudo, né? Com base no que a gente apurou nas fontes. Perfeito. Para a gente entender melhor o que esperar dessa fase de votação que vem aí. Então vamos lá. Depois do dia 3 de setembro, as sustentações orais acabaram. Isso na primeira turma do STF, né? Aquela com os ministros Moraes, Flávio Dino, Fux, Carmen Lúcia e Zanin. 5 no total. Isso mesmo. Então o palco ficou montado para a decisão. O dia 4 foi, digamos, um respiro para os ministros analisarem tudo. Certo. E aí, dia 9, começa a votação. Começa com quem? Com o relator, ministro Alexandre de Moraes. O voto dele abre os trabalhos. E para ter uma decisão, precisa de quantos votos? Maioria simples. 3 dos 5 ministros. Seja para condenar ou para absolver. Ok, vamos então desempacotar um pouco as estratégias da defesa nesse último dia. O que mais chamou atenção, pelo que vi, foi um ataque bem forte à delação do Mauro Cid, né? Sem dúvida. Foi o ponto central para várias defesas, especialmente a do Bolsonaro e a do general Braga Neto. O advogado do Braga Neto usou palavras bem duras, né? Falou em farsa, mentira. Sim, e que teria vícios, até 7 versões diferentes. O objetivo, claro, era minar a credibilidade da colaboração do Cid. Porque essa delação é a base de muita coisa da acusação da PGR, certo? Exatamente. É uma peça-chave. Se a defesa consegue derrubar a validade ou a confiança na delação, o caso da PGR pode enfraquecer bastante. Mas a própria defesa do Cid se manifestou, né? Sim, o que é interessante. Eles foram lá reafirmar que o acordo foi válido, foi voluntário. Uma dinâmica curiosa no julgamento. E a defesa do Bolsonaro? Além de atacar a delação, teve outra linha. Teve. Trouxeram de novo aquela tese da dragagem. A ideia de que ele teria sido, assim, arrastado para os acontecimentos, sem ter um papel ativo, sabe? E sobre a minuta golpista? Tentaram apresentar discussão sobre aquilo como se fosse só uma análise de um mecanismo constitucional. Algo teórico, quase. E pediram formalmente para anular a delação do Cid também, imagino? Pediram. É a linha principal deles. Desqualificar o Cid e afastar o Bolsonaro da organização dos atos. E as outras defesas? Do Heleno, por exemplo? O Heleno tentou se dissociar. A defesa alegou que ele já estava meio deixado de lado pelo Bolsonaro desde 2020. E o Braga Neto, como você disse, focou na delação. Principalmente. Parece que, nesse momento, a estratégia ficou mais individualizada, né? Talvez uma quebra naquela unidade política que a gente via antes. A prioridade agora é a sobrevivência jurídica de cada um. Tá, entendi as linhas das defesas. Tentam desmontar a delação e dizer, não fui bem eu. Mas e a PGR? Como é que a acusação responde a isso? Eles conseguem ligar os pontos? A PGR, liderada pelo Paulo Gonit, tem uma visão bem diferente, claro. A tese deles é de uma conspiração. Conspiração. Sim, uma conspiração contínua, premeditada, para dar uma ruptura institucional, e que seria liderada pelo Bolsonaro muito antes do 8 de janeiro. E quais as evidências que eles usam para sustentar isso? Aqui é onde a coisa fica interessante, né? A PGR junta várias peças. As campanhas contra as urnas, aquelas reuniões que foram gravadas discutindo minutas de golpe, planos apreendidos, mensagens. E a própria delação do Cid, que eles defendem como válida. Exato. Para a PGR, tudo isso junto mostra um plano em andamento. E as acusações são pesadas, né? Quais são os crimes mesmo? Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, organização criminosa armada e ainda dano ao patrimônio tombado. A soma das penas pode ser bem alta. Uau!
O cenário jurídico é complexo. E claro, isso tudo não está isolado, né? Tem toda a dimensão política acontecendo ao mesmo tempo. Com certeza. A gente ouviu os senadores falando em perseguição política. A imprensa internacional está de olho. O The Guardian, por exemplo, chamou de um momento decisivo para a democracia no Brasil. E no Congresso tem aquela movimentação pela anistia, né? Exato. Isso ganhou muita força. Tem projetos de lei específicos tramitando para anistiar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Com apoio de gente importante da direita, como o Tarcísio. Sim, Tarcísio de Freitas apoiou e o líder do PL na Câmara até pediu urgência para votar isso. O que, claro, gera uma reação enorme do outro lado. Sim, parlamentares governistas falam em interferência indevida, golpe parlamentar, até provocação ao Supremo bem na hora do julgamento. É uma tensão clara entre os poderes. E a opinião pública, como está vendo essa história de anistia? Olha, uma pesquisa recente do Poder Data mostrou uma divisão, mas com a maioria contra. Cerca de 51% contra a anistia e 37% a favor. Então, a anistia virou meio que uma ferramenta política nesse jogo todo, né? Uma resposta ao processo judicial. Claramente. É uma estratégia política correndo em paralelo ao julgamento. Bom, então o cenário está posto. Sustentações encerradas, argumentos na mesa, tensão política no ar. E agora toda a expectativa se volta para o dia 9 de setembro, para o início da votação, com o voto do ministro Alexandre de Moraes. O voto dele é considerado chave, né? Pode influenciar os outros. Geralmente sim, o voto do relator costuma ser muito detalhado e pode sinalizar uma tendência e influenciar o debate entre os ministros da turma. Então, pra gente fechar esse deep dive, o que fica disso tudo? Além da questão óbvia de culpa ou inocência de cada réu que os ministros vão decidir. Fica uma pergunta maior, né? Que tipo de precedente esse julgamento todo vai criar? Como o Estado brasileiro vai lidar com ameaças futuras à democracia, com base no que for decidido agora? E essa tensão entre a decisão judicial que está vindo e essa pressão política pela anistia. Como isso vai impactar a confiança das pessoas na justiça, na política? É algo para a gente continuar observando de perto, sem dúvida. As consequências vão muito além do resultado individual de cada réu. Com certeza. Um caso complexo e com repercussões enormes. Vamos acompanhar.